E alô, escuta, Alberto. Olá, Alberto. Tiago. Boa noite. Olá, como estás, Alberto? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos arrancar então para mais uma lenga-lenga. Desta feita é a edição número 36. Já completámos 35 emissões, esta é, portanto, a número 36 e é a emissão de 14 de março de 2023, que estreia, como sempre, às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal. Alberto, por acaso foste ver quantos subscritores temos neste preciso momento? Neste preciso momento não fui, mas acho que são 5.600, 500 e tal. Eu espero que na próxima semana já possamos estar a festejar pelo menos os 6.000 subscritores, seria giro. De semana para semana, 1.000 subscritores, vamos a isso, vocês são capazes, subscrevam, por favor, o canal do YouTube do Comitê Central, porque assim também recebem informação sempre que houver um episódio novo, e podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Quando pesquisarem, não se esqueçam de colocar a Lenga-Lenga do Costume, que é mais rápido a aparecer o nosso podcast. Como sempre, a Lenga-Lenga do Costume tem o inestimável apoio do fabuloso azeite Talismã, em relação ao qual haverá revelações há muito esperadas no programa de hoje, portanto não percam. E durante o programa também vão ter em rodapé a informação sobre o site do azeite Talismã, que eu posso desde já adiantar qual é o www.talisman.pt, e Talismã escreve-se Talisman, Talismã. Portanto, acedam ao site do Talismã para terem todas as informações sobre este fabuloso azeite que apoia a Lenga-Lenga do Costume. Alberto, vamos começar com o tema que foi o grande tema destes últimos dias e que ainda gera grandes comentários e que agora, chegando à Lenga-Lenga do Costume, terá obviamente os seus comentários finais e que encerram este assunto, os comentários corretos e mais pertinentes, obviamente. O assunto foi a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à RTP. O Presidente da República deu uma entrevista em jeito de ponto de situação dos 7 anos de presidência. Houve puxões de orelhas a Fernando Medina, houve referências a uma maioria cansada e requentada. Tu seguiste com atenção a entrevista, Alberto? Devo dizer que não, Tiago. Não me digas. Então, não. mas isto depois é o li nosso sobre o assunto, mas sei o que se passou. Já estamos nesse estado, não é? Nós não estamos neste estado para com o professor Marcelo, quer dizer, pois é isso. Já não vale muito a pena, porque apesar desses avisos, dessas coisas Sim. todas que ele fez, o que a gente fica a perceber no final é que as consequências da ação qualquer ação que ele eventualmente pudesse tomar não vai existir, ou seja, as coisas continuam na mesma prática. O país pode desfazer em frangalhos que para ele é indiferente. Sim. Ele está preocupado com a popularidade dele, a ver se não é afetado, está-se a demarcar um bocadinho do governo, porque acha que a população se está a demarcar um bocadinho do governo. Certo. Mas não está a aderir completamente à hipótese de... Não põe a hipótese para já, ou não põe a hipótese toda, põe uma hipótese vaga, teórica só, claro, de dissolução da Assembleia e de correr com o governo, porque também não vê na oposição uma alternativa ainda viável. Claro. Não sabia que o Presidente deveria agir em função das sondagens dos partidos, em função das percentagens que os partidos obtêm nas sondagens. Mas qual era a ideia que tu tinhas? Eu acharia que um Presidente devia tentar defender o normal funcionamento das instituições, acho que é assim que está na Constituição, não é? Sim, mas certo. As instituições já estão com mão de ir há muito tempo e o Presidente não defende coisa nenhuma, ele está a defender a imagem dele, está a ver se não se compromete demasiado com um lado ou com o outro, se nada disto não acontece em grandes movimentos bruscos para não prejudicar a imagem dele, não é? Claro. Não, além dessa situação de o Presidente da República achar que não há uma oposição suficientemente forte que pudesse justificar uma decisão desse género, Marcelo Rebelo de Sousa também disse, e estou a citar, que não há ambiente de conflitualidade social, enfim, que justifique, não é? Que justifique, não há. Tirando o quê? As greves diárias na CP, o ensino público completamente em frangalhos, o sistema de saúde, a dar as últimas.
tirando isso, não vejo também, não vejo. Não, se fores pelas greves, são toda a espécie de funcionários públicos, com razão e sem elas, está tudo em greve. Certo, tudo em greve. Certo. Acho que não sobrou nenhum setor. Judiciais, funcionários judiciais, funcionários das finanças, como já falámos acho que na semana passada, etc. Aí não sobra nada. Os funcionários do setor privado são os funcionários e muitas vezes os próprios empregadores estão com a vida que estão, absolutamente desgraçada em muitos casos, não é? Quem estava ligado à questão do alojamento local, quem tinha uma vida à custa disso, ou parcialmente à custa disso, também está a prazo condenado, se tudo correr como o governo quer. E por aí fora, quer dizer, o país dificilmente podia estar pior e ao contrário do que nos mentiram durante anos, a culpa não é da Covid em si, é muito das do políticas. Passos, não é? A culpa não é do Passos, não é da Covid, mas das políticas tomadas a pretexto da Covid, e não é do Sr. Putin, que está a fazer muito mal à Ucrânia, mas não provoca tudo isto aqui, não é? Não, já perdeu, essa desculpa já perdeu, entretanto, um bocadinho de fôlego. É capaz já de ter perdido, Eu, em relação a esta entrevista, acho que há logo um problema de conceito, porque não sei se tecnicamente, quando há 2 jornalistas e um comentador à conversa, enfim, se isto tecnicamente é uma entrevista, eu acho que isto é uma troca de opiniões, não é? Uma troca de pontos de vista sobre o estado do país e tal, porque para todos os efeitos, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no seu papel habitual, como dizes, ao não tirar nenhuma ilação daquilo que acaba por dizer, está no seu papel, no papel que ele aprecia, que é um papel de comentário. E não sei se esta passagem pela presidência da República de Marcelo Rebelo de Sousa parece-me um pouco, talvez possa haver um paralelo com o Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo, do Qatar. Isto é ali um período de tempo em que estão ao serviço do país, digamos assim, não é? Para depois, quando saem, assinar o grande contrato da sua vida, não é? O Cristiano assinou o contrato com o Al Nassr e foi para a Arábia Saudita, e eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa será fortemente requisitado quando deixar de ser Presidente da República para voltar a comentar, ainda para mais com essa experiência no bolso, para voltar a ser um comentador de referência da televisão portuguesa. Portanto, isto é capaz de ser tinha ocorrido essa, quer dizer, normalmente seria impensável que um Presidente da República, depois de deixar de o ser, fosse para uma televisão fazer comentário regular da atualidade, mas neste caso já não é nada surpreendente. Sendo isto Portugal, eu acho que é impensável isso não acontecer. Aliás, exatamente, sendo isto Portugal e sendo este Presidente Marcelo, não é? Certo, eu estou disposto a aportar bom dinheiro em como no dia a seguir, aliás, ainda antes de Marcelo Rebelo de Sousa acabar o seu mandato, já haverá notícias. Não, já se especulará sobre o destino dele enquanto comentador. É possível que ainda ele não tenha abandonado o cargo, já há anúncios na estação de televisão para onde irá a seguir, a anunciá-lo como grande aquisição. Portanto, isto acho que acaba por ser um bocadinho uma rampa de lançamento. E agora terá com certeza coisas ainda mais sumarentas para dizer e para inventar e para, enfim, e para nos revelar enquanto comentador de televisão. E, portanto, esta entrevista não foi especialmente reveladora, nem foi muito menos indiciadora de que Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, tenha alguma vontade de exercer aqueles que são os poderes do cargo que ocupa. Quando nós pensamos no que o Sampaio fez, o Jorge Sampaio fez ao Pedro Santana Lopes, com alguma razão, ou com razão discutível, mas aquilo que ele fez, pronto, pô-lo a andar, porque achou que não era justificável a continuação de um governo assim como aquilo estava, e realmente havia para ali uma série de buracos. Agora, o governo de Santana Lopes, comparado com o governo do Dr. Costa e com o mal que cada um dos governos está a provocar ao país, quer dizer, então Santana Lopes é comparável ao Churchill e o governo dele aos gabinetes de guerra, aquela coisa da Segunda Guerra Mundial, em termos de dignidade, comparado com isto que está a acontecer agora. E, sobretudo, comparado com o perigo, quer dizer, com o desgaste que isto está a provocar ao país. Já nem às instituições, eu já me estou a borrifar para as instituições, o problema é a vida das pessoas, e a vida das pessoas cada vez está mais complicada. O país está-se a arrastar, não é?
de maneira Sim, com penosa. Santana Lopes havia sempre aquela desculpa do último recurso, que era o facto de não ter sido eleito, não é? De Santana Lopes ter... Com certeza, e o Jorge Sampaio nunca Sim, deveria ter aceitado a troca direta do Durão Barroso pelo pois, Santana Lopes, esse é outro assunto, sim, também sim. acho que não, por acaso. Pois, sim, Convocado eleições aí. a não ser, lá está, mas se calhar se calhar estou a culpar a malícia quando isso poderá ser explicado por incompetência, mas quem sabe se já não se estava a engendrar uma coisa gira nessa altura, e por isso é que se deixou Sim, é o que consta, não eventualmente. é? Estava-se a preparar Pois, a subida ao bom, poder de um certo engenheiro, não é? Que não é claro, bem engenheiro, mas... pois, exatamente, isso estava óbvio, isso estava certamente, sim, do engenheiro que não é bem engenheiro e que não estava ainda no ponto, não é? Não estava no Exatamente. ponto Pois. para depois nos poder prestar o serviço que nós hoje reconhecemos que realmente foi um grande serviço e que nos foi dado de bandeja pelo presidente Jorge Sampaio. Sim, para além desse pormenor de, apesar de tudo, o Santana Lopes no meio daquela, um certo Sim, circo que o governo dele era, em termos de, sim. aquilo era um bocado uma certa algazarra, mas apesar de tudo não foi tão prejudicial ao país quanto o governo que O se preparou a Santana, seguir, que se ao engendrou pé a seguir, não é? pois, ao pé do que se passou nos anos seguintes, eu acho que o Santana Lopes está muito perto de ser um santo. Acho que Muito perto, devia ser exatamente. beatificado, porque, enfim, Aquela ele e coisa do outros, depois de mim porque virá quem de mim, não sei o quê. sim, porque É, realmente, os termos de comparação, a isso quase que obrigam. Mas de facto o país está de pantanas, como também está. dizia um tema musical, e nós, Alberto, se tiveres de acordo, encerramos aqui o primeiro Sim, tema, mas sim, sim. o segundo tem muito diretamente a ver Deixa-me só, com... oh, Tiago, desculpa Força, lá. O claro professor que sim. Marcelo um dia tomará uma posição, se tomar um dia uma posição, Hum. no sentido por iniciativa dele, fazer cair, dissolver a Assembleia, fazer cair o governo, essas coisas todas, essas formalidades todas, será no momento em que ele sinta que, se não o fizer, vai ser penalizado em termos de popularidade pessoal. E que as pessoas, achar que a maioria dos portugueses o vai responsabilizar por isso. Enquanto isso não acontecer, ou se isso não acontecer, ele nunca o fará. Já com vista em quê? No programa de opinião que terá quando No abandonar o programa de cargo. opinião, para o programa ter audiência. Precisamente, Exatamente. claro, Talvez ele venha a obviamente. ter um podcast. Talvez era tipo para... Achas que pode ser isso? Pois não Achas sabemos. que é por aí? Esperemos Talvez, que não, só é talvez. concorrência, concorrência feroz. Pois, isso aí, aí então não teríamos hipótese mesmo nenhuma. Bom, mas dizia eu Mas que vamos, de vamos em frente. facto a vida no país está complicada e nós referíamos isso há pouco e vamos referi-lo também no segundo tema da semana, ao qual vamos passar desde já. E estamos de volta para o segundo tema da semana, que tem a ver, como referimos anteriormente, com a situação, eu diria, algo miserável em que está o país, e desta vez o assunto tem a ver, Alberto, com as notícias que têm surgido, que dão conta de que o governo poderá querer introduzir algumas medidas legislativas ou coisa que o valha, para regulamentar o mercado da distribuição, nomeadamente da distribuição de bens alimentares. Mercado que diz-se está a ser alvo de especulação e, portanto, aparentemente o governo será da opinião que em muitos casos os produtos alimentares, nomeadamente, estão a ser vendidos a preços acima dos que o governo acha que deviam ser vendidos, enfim, seja lá esse critério o que for. O que é que te parece, Alberto, esta vontade aparente, e já mais do que aparente, parece-me a mim, do governo em intervir sobre o mercado da distribuição de bens alimentares? Achas que é uma medida que vai no bom sentido, no sentido em que normalmente evoluem os países que gostamos ainda assim de ter como referência, ou vai mais no sentido daqueles países que este governo gosta de ter como referência, nomeadamente uma Venezuela ou coisa que o valha? É Venezuela, Cuba, suponho que a Nicarágua não andará muito longe. Tudo regulamentadinho aí, Tudo tudo muito regulamentado regulamentadinho. para não haver injustiças, como é lógico. Claro, Para as claro. pessoas não comprarem acima do preço justo. Também não compram Justo. nada, também porque não há nada à venda nesses países, porque é uma das consequências deste tipo de políticas. As prateleiras Não ficam há nada à vazias, venda não há o risco de alguém comprar um produto acima do preço a preços correto, não é? injustos, A preços precisamente. Ninguém injustos, não compra é? nada a preços Ninguém compra injustos. absolutamente nada. Estão Exatamente, ali no exatamente. limiar da sobrevivência quando estão, não é? Coitados. Alguns nem Claro, isso. claro. E pronto. Mas não Porque, sei se o governo está a mandar esta atuarda, se isto é apenas uma atuarda, e sim, esperemos que sim. seja, esperemos que o governo
isto já está tão mal que nós já devemos fazer figas para o governo estar apenas, como de costume, a mentir, a fazer propaganda reles, como de costume, barata. Isto não ir realmente em frente. É aquilo que as pessoas esperam mais ou menos da questão da expropriação coerciva, da expropriação das casas de volutas, daquela história. As pessoas já esperam que, pode ser que os tipos estejam apenas a mentir, pode ser que sejam só mentirosos. Já é a melhor coisa que nós podemos atribuir a este governo a serem mentirosos. Se estiverem a falar a verdade, é muito pior. Podemos ter esperança, de acordo com essa tua perspectiva, podemos ter esperança que seja de facto uma aldrabice, porque o histórico diz-nos que não é raro. Achas que tal como essa medida relativamente ao alojamento local e à habitação em geral, achas que também esta questão do controle dos preços, às vezes parece-me que isto são daquelas coisas que o governo manda, daquelas que dão estas manchetes, estas pseudo-ideias algo radicais, que se calhar às vezes servem para uma espécie de um napalm, não é? Tipo, isto cria o pânico. Poderá não ser exatamente isto que o governo quer fazer, mas cria espaço para não se implementarem exatamente estas medidas, mas para se conseguir fazer passar qualquer coisa que depois ao pé disto até parece bom. Ou seja, será que isto... Sim. Isso enquadra-se na primeira possibilidade que eu coloquei, ou seja, ser uma aldrabice para desviar a atenção de outras coisas, para as pessoas acharem que o governo está a fazer qualquer coisa em seu favor, em seu benefício. Certo. Mas ao mesmo tempo também pode haver uma coisa, é o que estás a sugerir. Um cavalo de Troia da aldrabice. É ali uma coisa intermédia entre a convicção ideológica e o fanatismo puro, o fanatismo ideológico puro e a aldrabice. Pode haver ali um meio termo em que eles testam a coisa com uma ameaça mais grave, de uma ação mais grave, mais radical, e depois fazem ali o meio termo e as pessoas acham, olha, afinal não foram tão longe. Afinal é ótimo, isto afinal é ótimo. Estamos quase na Irlanda ou na Suíça. Então. Sim. Há quem tenha assinalado, e parece-me que com alguma com propriedade, que no meio de tantos problemas, e referimos muitos desses problemas na primeira parte deste programa, nomeadamente as greves e os problemas na saúde e na educação, isto tem sido a questão da habitação e do alojamento local, e agora esta questão do controle dos preços, são ótimas formas de entreter a comunicação social e distrair desses assuntos que realmente têm prejudicado a vida dos portugueses, e nesse sentido não é mal jogado estrategicamente da parte do governo, porque... Tiago, sim, desculpa, assuntos que prejudicam diretamente a vida dos portugueses, sim, que é o mais grave de tudo, e assuntos que prejudicam indiretamente a vida dos portugueses, mas que em lado nenhum seriam toleráveis como são aqui. Sim. Nós ficamos a saber há dias que o Dr. Medina está à procura de uma justa causa para legitimar o despedimento que ele já tinha feito da senhora CEO, que ele afinal não pode despedir porque não tem justa causa absolutamente nenhuma. Despediu sem a ouvirem, sem coisas, não seguiram nenhum dos procedimentos básicos de um despedimento, não é? E portanto aquilo é tudo uma coisa impensável, uma vergonha, uma falta de noção das coisas absoluta. Em lado nenhum governante sobreviveria meia hora a uma coisa destas. Justa causa a posteriori? Justa causa depois, é um novo conceito. Justa causa a posteriori. Enfim. É difícil começa a ser bastante difícil comentar este país, sério, depois vem com estas coisas da habitação, e depois do pão, a paz, o pão, a habitação, como se fosse e estas coisas que, como sempre nestes partidos extremistas, como naquele em que está transformado o PS, há sempre a necessidade de criar esta espécie de não é um inimigo externo, mas quer a medida relativa à habitação, quer esta também relativa estas eventuais medidas em relação ao controle dos preços, é sempre gerar aquela ideia de que de facto os problemas que existem se devem a uma suposta classe de proprietários ou de... Sim, um bode expiatório, que normalmente sim, é sempre um bocado um bode normalmente abordizado e tal, ou que eles pintam assim, não é? Sim, para acicatar sentimentos que possam claro. Existir. Claro. Isto é de mal-estar, digamos assim, acicatar esse mal-estar
de quem de facto tem neste momento muitas dificuldades em levar o seu dia-a-dia. E isso é meio grotesco, é bastante grotesco, aliás. Bastante. Sendo que esta questão de querer regulamentar os preços dos distribuidores, eu acho que revela em dois sentidos a deficiente atuação do governo, desde logo porque deveria ser uma função do Estado e do governo especificamente fiscalizar as atividades económicas, não é? Portanto, o Estado deveria ser eficaz a fiscalizar as questões de cartelização, por exemplo, do mercado de distribuição ou qualquer outro, as questões de concorrência e por aí fora. E portanto, se agora se invoca um eventual problema nas margens dos distribuidores que possa efetivamente existir e já existir há algum tempo, isto também significa que em tempo útil o Estado ou o Governo não foi eficaz a eventualmente desmantelar questões que tenham a ver com práticas anticoncorrenciais ou coisa do género, que causa este género de margem, de margens de lucro anormais. E por outro lado, quer-se aplicar uma medida, que é uma medida de limitação de preços ou de regulação de preços, que é daquelas medidas, como tantas outras que nós vemos o PS querer aplicar, que nunca funcionou em lado nenhum. Quer dizer, isto nunca funcionou, nunca produziu bons resultados em lado nenhum. E já quando foi também no início da pandemia da Covid, lembras-te certamente a questão do preço do álcool gel e das máscaras e por aí fora. Nunca comprei, mas sim. Pronto, mas não foste afetado, mas também instintivamente a primeira coisa que ocorreu foi imediatamente regular preços e estabelecer preços máximos para estas coisas. Nós até podíamos discutir ad eterno, ideologicamente, estas questões, mas a verdade é que não é preciso fazê-lo. O mundo é um laboratório destas experiências, tem sido um laboratório destas experiências ao longo de décadas e décadas, e basta olhar para os outros casos em que estas coisas foram tentadas para perceber que nunca funcionaram, nunca melhoraram a vida de ninguém. E o que é realmente espantoso é que isto hoje em dia ainda possa ser sugerido, e ainda assim, acredito eu, ter bastante aceitação da parte de uma quantidade significativa de pessoas. Como é que tu eventualmente percebes isto, Alberto? A falta de entendimento das pessoas é um pormenor que pesa nisto, a falta de entendimento das pessoas perante estas coisas triviais da economia básica, não é? Porque primeiro divulga-se esta questão que os supermercados estão a vender acima, com uma percentagem muito superior. Do que eu sei, falou-se muito no caso das cebolas. Das cebolas, sim. Este país está cada vez mais ridículo. E ao que parece, a margem dos supermercados na história das cebolas é bastante diminuta. Os aumentos vão-se acumulando a partir da produção até chegar ao fim da cadeia de distribuição, à venda ao público diretamente. Portanto, há ali várias fases o aumento, a inflação das cebolas, o peso da inflação nas cebolas, é um acumular de uma série de ao longo de uma série de fases. Tiveste a estudar com atenção o processo produtivo da cebola. O processo produtivo e distributivo e comercial da cebola. Da cebola, sim. Tenho a obra completa. Imagino que tenha várias camadas, não é? É em várias camadas. Essa foi muito boa. Foi excelente, foi mesmo muito boa. Tivemos que descascar, mas não vale a pena chorar, não é? Etc. Excelente também, muito, fortíssimos. Está muito bom. Mas isso, essa é uma das questões. Depois há uma série de outros pormenores ligados eu acho que não há nenhum produto que esteja à venda por um preço que não seja justo, porque se o produto estiver à venda por um preço que seja injusto, ninguém o compra, e se ninguém o comprar, alguém acaba por, ou o produto desaparece, ou Sim. é retirado do mercado, porque não pega ali, ou baixa-lhe o preço. Ou deixam de o produzir e de o distribuir e de o vender, porque não adianta, ou baixam-lhe o preço. Portanto, acho que nunca há preços injustos. O que é injusto em Portugal são os salários que as pessoas têm, com certeza, e isso remete para muitos outros problemas que não vamos discutir agora, e para já, que era mais fácil discutir agora, podia-se discutir melhor, mas não vamos discutir de certeza, nem nós nem o país, são os impostos que recaem sobre esses mesmos salários. Talvez se as pessoas pagassem muito menos impostos, muito menos taxas, muito menos taxinhas, se fossem menos roubadas por este Estado, talvez as pessoas tivessem mais dinheiro para comprar umas cebolas, digo eu. Dava para mais cebolas, certamente que sim. E lá está. Enfim,
um bocadinho contraditoriamente, mas não se chorava tanto ao fim do mês. Por um lado dava mais cebolas, mas o mês não acabava em pranto. É verdade. Como acontece a miúdo. Mas as pessoas não costumam perceber, né? Muita gente não percebe, e não é uma questão de as culpar por isso, quer dizer, há limitações de informação, de conhecimento, há pessoas cujas vidas nem lhes permitem ter tempo para estar a tentar perceber estas coisas, coitadas, pessoas que se levantam às 6 da manhã e chegam a casa às 10 da noite. Obviamente que sim. Enfim, é um país, somos um país pobre, sempre fomos um país pobre, podíamos nesta fase da história estarmos menos pobres, mas acho que o caminho está a ser inverso, não é? Estamos a ficar mais pobres. Não é por aí esquece, porque não é por aí que vamos. Não. Vamos mesmo pela questão das cebolas, do preço das cebolas. Exatamente. Em contrapartida, sabes o que é ótimo para temperar cebolas? E tudo em geral. Deve ficar muito bem. É o azeite talismã, a propósito do qual temos hoje uma informação relevantíssima a dar. Mas espera, não vamos transmitir já. Vamos primeiro, o que é que achas de primeiro? Primeiro passamos o reclame, não é? E constatamos toda a beleza do anúncio do azeite talismã. E depois então revelamos. Vamos a isto então, vejam isto. O anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora, estamos de volta do reclame, do azeite talismã, e agora sim, Alberto, acho que chegou a altura de revelarmos aquela informação pela qual os nossos espectadores e ouvintes ansiavam há semanas a fio. A pergunta que todos colocavam nos comentários do nosso canal do YouTube, a propósito, continuem a enviar os vossos comentários para o nosso canal do YouTube do Comitê Central, e esta pergunta, a que o Alberto vai responder agora, foi das perguntas que mais vezes foi colocada pelos nossos espectadores, e a pergunta era a seguinte. Avança, Alberto. Quem era o autor do poema do azeite, do anúncio do azeite talismã? Ora bem, o autor, a pessoa que diz o poema e o próprio anúncio do azeite talismã são portanto, o nome do autor é Diogo Ferreira. Diogo Ferreira. A informação fica dada. Eu não conheço Diogo Ferreira pessoalmente, não tenho nenhum contacto direto com ele, mas pronto, os responsáveis do azeite talismã informaram. Até porque o Diogo Ferreira deve ser uma pessoa muito ocupada para ser assim fácil conhecê-lo, porque ele é autor da letra, da voz, texto, da locução, não é? Da locução e do próprio filme. Impressionante. Diogo Ferreira é o nome que todos ansiavam a conhecer, e fica aqui. Como se dizia, era um homem da Renascença, mas do Renascimento. Pois é. Não da rádio. Não da rádio, necessariamente, também podia ser. Também podia ser. Com tantas valências, podia perfeitamente ser. E tem uma voz boa para a rádio, essas coisas. Tem, sim, senhor. No anúncio, portanto, o Diogo Ferreira é o nome do autor do poema do anúncio do azeite talismã. Fica respondida à questão que durante tantos e tantos meses, acho que meses, consumiu os nossos espectadores. Consumiu e pairou sobre a lenga-lenga do costume como uma espécie de uma nuvem negra, e agora os céus clarearam para podermos, já agora, Alberto, vou referir, porque falámos nos comentários que os nossos espectadores deixam no nosso canal do YouTube, vou referir aqui um comentário muito rapidamente da Ana Rodrigues, a propósito de um tema que abordámos a semana passada, que foi o tema das greves na CP, e a certa altura eu, se calhar erradamente informado, do ar-condicionado. Pois, precisamente. E na sequência daquela notícia de que teria havido, de que houve problemas num comboio na linha de Sintra,
em que as pessoas se sentiram mal porque ia muita gente no comboio e às tantas o comboio parou, acho eu, e as pessoas se sentiram mal. Eu referi que esses comboios não tinham ar-condicionado. A Ana Rodrigues esclarece-nos e diz o seguinte, e vou citar: os comboios suburbanos têm todos ar-condicionado quando funcionam. Portanto, na verdade, eu não estava assim tão errado. Não foi assim uma correção total, não é? Sim, contornei apenas este pequeno à parte e fui direto, objetivamente, à questão que na prática não tem ar-condicionado. Outro espectador também nos disse que alguns comboios da linha da Azambuja e tal têm ar-condicionado, mas eu referi-me especificamente à linha de Sintra e, portanto, não saio daqui. E eu noto que estou aqui em Matosinhos, portanto, quer dizer, a conversa está a ficar críptica para mim, porque já vamos na Zambuja, não sei, eu Sintra, eu sei, agora a Zambuja claro, já, a Zambuja. Já não sei, não domino muito bem. Has de visitar um dia porque são lindas as terras da Azambuja. Onde é? Eu já ouvi o nome, mas não sei onde é. A Azambuja é ali, espero não me enganar, à saída de Lisboa, no sentido de Vila Franca de Xira. Has de passar então a gente Azambuja. Passa lá, a gente quando vem de comboio. Sim, eu agora ando muito pouco de comboio, ou nunca, mas a gente passa em Vila Franca antes de chegar a Lisboa. Suponho que seja da linha, nessa mesma linha, precisamente. Ok, não sabia. Mas, portanto, é isto. Relativamente a comboios, estamos conversados e vamos agora então ao último tema da semana. É um tema que tem já alguns dias, mas como é uma efeméride que se festejou na passada quarta-feira, nós a semana passada não fomos a tempo de referir, e estou a falar do Dia Internacional da Mulher. Que na América é o mês de março todo, portanto estamos a pois, precisamente, nós a semana passada abordámos uma questão relativa ao mês da história da mulher, creio que é assim que se chama nos Estados Unidos, portanto que é o mês de março, que tem o seu pináculo esse mês, acho que é o pináculo, não sei, se mais para a frente há alguma outra data que seja de igual pinaculice, mas no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que portanto se festejou na quarta-feira e nós hoje vamos também fazer uma breve menção ao Dia Internacional da Mulher. O que é que Alberto, eu sei que tu já noutras instâncias até fizeste uma abordagem histórica a este Dia Internacional da Mulher, que eu achei muitíssimo interessante, embora acredite que não queiras agora repetir, mas podes dar-nos assim a tua perspectiva. Aquilo que eu fiz na Rádio Observador, aquela história do incêndio na Nova Iorque. Nomeadamente isso. Sim, esse enquadramento. Shirt Factory, sim. Já fiquei. Isso não foi coisas que tu foste ver à Wikipédia. Não, já estive lá e tudo. Fui visitar. Aquilo agora pertence à Universidade de Nova Iorque, não à Colômbia, a mesma New York University. E fui lá por curiosidade, porque aquilo deve ter sido o acontecimento mais trágico da história da cidade antes do 11 de setembro. Portanto, durante o século XX terá sido o acontecimento mais trágico da história de Nova Iorque. Foi um incêndio em 1911 em que morreram 140 miúdas, sobretudo mulheres, quer dizer, mas muito novinhas, algumas delas, desde os 12, 13 anos de idade, que trabalhavam numa fábrica têxtil, porque o centro de Manhattan era muito ligado às fábricas têxtil, à produção têxtil na altura, e por falta... por as portas estarem fechadas, por as condições de trabalho tentarem dificultar que elas fizessem pausas, por uma série de coisas que naquele tempo infelizmente eram vulgares, não é? Despolutou um incêndio por algum motivo e morreram carbonizadas ou atirantes das janelas, porque aquilo fica aí num 7º andar, já não me lembro bem. E foi um acontecimento absolutamente trágico que ajudou a catapultar. O Dia da Mulher era o primeiro dia da mulher, a primeira vez que se tinha festejado mais formalmente o Dia da Mulher tinha sido pouco tempo antes, coisa de dias ou semanas antes, e já fruto de protestos por falta de condições das operárias têxteis, curiosamente em Nova Iorque, também em Chicago, salvo erro. E a partir desse momento aquilo despolutou, a partir desse incêndio, e legitimou mais, um ato trágico legitimou mais a necessidade das mulheres reivindicarem direitos. Certo. Hoje em dia a questão está noutro ponto. Para já, onde é que os nossos espectadores e ouvintes têm estas informações de cariz histórico ou cultural que não na lenga-lenga do costume? Essa é logo a primeira. E depois, esse é de facto o ponto interessante. Como é que desse ponto, dessas reivindicações por condições de trabalho
dignas e pela igualdade de oportunidades e Mas perante também a lei. havia as sufragistas que também reivindicavam o Pois, direito de voto em paralelo, mas precisamente. Como é que partimos daí e portanto, e conseguimos alcançar uma situação em que perante a lei, nos países, falando dos países ocidentais, naturalmente, em que perante a lei as mulheres estão perfeitamente em pé de igualdade com os homens e em termos de condições de trabalho também, genericamente, ou pelo menos de forma sistémica, não há essa distinção. sim. Como é que daí chegamos a uma situação, como a que constatámos este ano, em vários âmbitos da celebração do Dia Internacional da Mulher, a coisas como homens que se dizem mulheres serem premiados em vez de mulheres em todo o tipo de eventos e a conquistarem lugares que tradicionalmente seriam de mulheres, por exemplo, como porta-vozes de marcas que se dizem defensoras dos direitos das mulheres e por aí fora. Parece, é um caminho pouco evidente e ligeiramente tortuoso. Não era previsível, pelo menos para mim. Não estava à espera de que um dia os homens, de facto, homens, lá por usarem uma peruca ou uns estiletos, não deixam de ser homens, tomassem o lugar das mulheres numa série de... Mas convenhamos que foi um plano ardiloso. Funcionou. De facto, ninguém estava à espera. Quando se poderia esperar força bruta e pancadaria, na verdade, de forma extremamente subtil e mais do que isso ainda, com a concordância de grande parte, ou da maior parte, daquilo que são os movimentos feministas, digamos, de última geração. A concordância, não sei se é sincera, se é fingida, porque não querem mas se é ondas, fingida, não é? Pois, mas se é fingida é porque há pelo menos muita gente que efetiva, ou está toda a gente a fingir que concorda, ou muita gente que finge que concorda porque sabe que se não concordar terá alguma espécie de retaliação. E, portanto, acho que pelo menos em alguns casos será por aí. Acho que sim. Portanto, algumas feministas também a falar contra, não é? Algumas não estarão, não terão esse medo, esse receio, mas acho que em geral têm medo, não é? E as mulheres em geral também têm muito medo, não é? Porque como vimos mesmo, por exemplo, em alguns casos em que as consequências diretas desta entrada de homens que se dizem mulheres em espaços femininos, como seja nos casos do desporto feminino, ainda assim... Cadeias femininas? Bem, enfim... Exatamente. Bom, nas cadeias, esse caso com consequências um bocado mais complicadas. Grotesco, é especialmente grotesco, porque ainda para mais estamos a falar de mulheres que veem o seu espaço completamente invadido, trespassado por homens que se dizem mulheres. Aliás, há já vários casos, e um deles é bastante recente, de um indivíduo nos Estados Unidos que se lembrou, de repente, em tribunal, aparentemente como... Isto não é nada surpreendente, como estratégia de defesa, afirmou-se como mulher, nunca o tendo feito... que ninguém soubesse antes dessa ocasião, exatamente, simplesmente para poder ser detido numa cadeia feminina. E isto são coisas que estão a acontecer. Foi de facto posto numa cadeia feminina. Numa cadeia feminina, precisamente. E eu percebo que, ou melhor, não é bem perceber, mas é compreensível que a população prisional feminina tenha menos capacidade de fazer ouvir a sua voz perante casos destes do que têm, por exemplo, atletas femininas ou as nadadoras femininas que tiveram que competir com aquele indivíduo de 2 metros de altura que se lembrou há 2 ou 3 anos que é uma menina. Mas mesmo nesse caso dessas atletas que vivem num contexto obviamente completamente diferente de pessoas que estão encarceradas, mesmo essas atletas não foram assim tantos os casos em que vieram publicamente a repudiar a situação em que... Não houve grandes protestos. Lembro-me de uma, no caso desse caso da natação, lembro de uma concorrente ali, mais ou menos a dizer que não achava aquilo muito justo,
que de facto não é. Mas não muito mais, não me lembro muito mais do que isso, e isso tem-se reproduzido, embora também já esteja a haver também um movimento inverso, acho eu, não sei se é suficiente, mas algumas federações de alguns desportos estão a proibir que isso aconteça, ou estão a tentar proibir que isso aconteça. Sim. Agora, sim, eu acho depende que do desporto, depende da modalidade, portanto, depende do país, depende de uma série de coisas. Sim, creio que esses movimentos são bastante distintos até de modalidade para modalidade, porque creio que ainda recentemente, penso não estar enganado, que o surf teria aberto a porta à possibilidade de indivíduos transgénero competirem digamos com homens ou mulheres, consoante se dizem homens ou mulheres, mais ou menos a seu gosto. Tiago, tu lembras do Andy Kaufman, o comediante, não é? Sim, eu acho sim. que não falámos dele aqui. Que era um comediante, que ele morreu no início dos anos 80, novo e tal, mas ele no final de carreira, porque a comédia dele era um bocado surreal e aquilo a carreira não estava a correr especialmente bem, ele lembrou-se de desafiar mulheres para combater, fazer luta livre com elas. Sim. Aquilo era uma espécie de comédia um bocado excêntrica, não era? Uma coisa ali, um bocado fora de... Ele era visto como um bocadinho... E parece que era um bocadinho fora do normal. O David Letterman dizia umas coisas sobre isso e tal. No entanto, isso era uma espécie de happening, uma coisa estranha que se fazia ali. Um homem desafiar mulheres para lutar com ele, uma bizarria, com um intuito cómico muito sinuoso e tal. Claro, hoje em dia reservas. Hoje em dia, isso, pelos vistos, pode ser uma formalidade. Podemos ter qualquer dia um combate de boxe feminino em que um dos boxers é o Mike Tyson, ou um tipo semelhante ao Mike Tyson com uma peruca. Deixa-me dizer-te que chegas um bocadinho atrasado a essa questão, porque já houve casos de lutadores daquelas Mixed Martial Arts, não sei exatamente em que campeonato desse tipo de desporto, mas já houve... luta livre ou qualquer coisa assim. Sim, mais violenta do que a luta livre kickboxing, mais por aí, exatamente, pontapés e umas coisas, não? Em que homens que se dizem, pelo menos um caso, tenho conhecimento em que um homem que se diz senhora combateu e demoliu completamente. Sim, a sua adversária. Portanto, isso já aconteceu. Eu penso que até precisamente de tão grotesco que terá sido, acho que em algumas dessas federações, dessas organizações, desse tipo de desporto, também já terá sido ou estará a ser regulamentado. Convém até por questões médicas, não é? Não é só uma questão desportiva. A verdade desportiva, com isso, não é uma coisa que me afeta muito. Agora, certo. Pessoas poderem ser mandadas para o hospital em estado grave porque umas senhoras, no fundo, que são de facto umas senhoras que acabaram de levar um arraial de pancadaria de montes qualquer, a pretexto de uma prova de desporto, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que o que fica desta nossa referência ao Dia Internacional da Mulher são, antes de mais, os votos que para o ano o Dia Internacional da Mulher seja mesmo internacional, mas mais do que isso, que seja mesmo da mulher. E que seja mesmo da mulher, sim. Sim, que não retrocedamos naquilo que foram as conquistas que as mulheres conseguiram ao longo das últimas décadas e que aparentemente nos tinham levado a um sítio razoavelmente civilizado, em que lá está, em que perante a lei e à vista de qualquer cidadão minimamente normal, obviamente as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. No dia também, Tiago, desculpa, o Dia Mundial da Criança é assim uma coisa também, não é? Sim. Qualquer dia vamos ver adultos com picolé e uns... Sim, um bonezinho a dizer que são crianças, não é? É menos complicada essa transição, digamos assim, é mais facilmente defensável do que uma transição como sexo, estas, em que um homem se diz uma mulher, é mais... Sim, há muitos adultos que eu acreditaria que eles são realmente um bocado crianças. Pelo menos podem sempre dizer que já foram, e já foram, e têm experiência, pelo menos todos nós já fomos, não é? Sim, já foram. Estão apenas, enfim, a dizer-se numa fase da vida diferente daquela em que estão efetivamente. Eu estava a tentar dar um exemplo mais absurdo, mas não, a realidade neste momento está mais absurda do que o exemplo mais absurdo que uma pessoa se possa lembrar, não é? Exatamente. A realidade já ultrapassou qualquer...
ultrapassou, porque nem sequer passou por essa fase de malta que se diz de idade diferente daquela que, a não ser aquelas senhoras que mentem na idade que têm, obviamente, isso é uma coisa histórica. Mas tem todo o direito, lá está, tem todo o direito conquistado também através das lutas. Não é por aí. Não faz, mas de facto... A questão é que o problema é a luta das mulheres ao longo de muitas décadas se ter transformado, como nesse caso, de uma luta de uma mulher num ringue contra Sim, de terem... uma besta de 1,95 m que... Precisamente, parece que serviu para conquistar o direito de levar porrada de homens. Que era justamente uma das coisas de que as mulheres se queriam livrar, não é? Das injustiças, da opressão de que eram alvo, muitas vezes física, em casa, com as famílias, viviam... Sim, precisamente. Viveu historicamente um ambiente opressor, até legitimado um bocado pelas religiões e tudo mais, sabemos disso tudo. Certo. Quando se livraram disso, finalmente, ou quando pareciam ter-se livrado disso, eis que de uma outra maneira que ninguém estava à espera, ninguém estava regredido outra vez, não é? Sim, sim. Era giro, em particular, que todos estivéssemos atentos a isto e que as mulheres também tivessem a coragem de falar sobre estes casos e que não se deixassem intimidar por movimentos mais extremistas, pseudo-feministas, que estão na... O que é demais é moléstia, diz a minha avó, e é um bocado, isto já começa a ultrapassar um bocado as fronteiras do... Um bocadinho, sim, um bocadinho, e portanto é isso, vamos esperar que no próximo ano possamos festejar este dia como ele merece ser festejado, com um regresso de alguma civilidade. E Alberto, se calhar por hoje ficamos por aqui. Fecha aqui a edição 36 da Lenga Lenga do Costume, que estreou, como sempre, à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, que assim não perdem nenhum dos episódios, deixem os vossos comentários e podem também, para confirmar que de facto os episódios da Lenga Lenga do Costume são mesmo muito bons, ouvir depois em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Como sempre, os nossos agradecimentos para o azeite Talismã e nós voltamos, sendo assim, para a semana. Até lá. Boa noite, Alberto. Boa noite, Tiago. Obrigado. E a todos.